Hoje vamos ter uma live muito interessante e o tema é o papel do médico generalista como um agente, um líder no combate ao câncer no país. Então acho que vai ser bem interessante. A gente vai conversar hoje com a doutora Adriana Brasil, que tem uma longa história nesse quesito, né, de prevenção, diagnóstico e rastreio do câncer na população, no seu consultório. E eu acho que vai ser bem proveitosa a conversa hoje. Olá, boa noite. Oi, Boa doutora. noite, doutor Felipe, como estamos? Tudo bem? Quanta honra, meu Deus do céu. Não, o prazer é nosso. Realmente, eu acho que a gente vai poder conversar bastante sobre esse tema, né, que é prevenção, diagnóstico precoce, rastreamento, nosso papel, o papel dos médicos generalistas, né, que não tratam câncer. E que No bom dia... que não estamos sós, né? Que bom que não estamos sós, que bom que somos uma multidão de médicos preocupados com isso e fazendo essa corrente do bem, essa função que muitos médicos, né, doutor Felipe, não fazem muita questão, né? É De verdade. comunicar, de conectar, de fazer uma ponte entre todas essas partes que fazem com que o todo funcione, né? De forma orgânica. Então, muito obrigada pelo convite. Ah, muito bom, muito bom. Bem, eu acho que então podemos conversar, né? Podemos começar. Então, hoje, dia 8 do 9, às 7h30, é um prazer estar aqui em mais uma live aqui no Instituto Integra e também começando algumas atividades da High Continuing Education. E, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Coimbra, eu sou cirurgião oncológico, sou líder do Centro de Referência de Tumores do Aparelho Digestivo Alto, do AC Camargo Cancer Center e diretor do Instituto Integra Saúde. E é um prazer estar aqui, né? Hoje a gente tem como convidado de honra, muito especial também, que participa conosco, a doutora Adriana Brasil, que é médica, cirurgiã também, né, Adriana? Cirurgiã de cabeça e pescoço, formada pela Unicamp e também com formação no INCA, Instituto Nacional de Saúde, com mais de 25 anos de atuação nesse tema, que é a prevenção, o diagnóstico precoce e o rastreamento, a educação, né? Como ela mesma falou, da população e dos médicos em geral. Já participou de muitas lives, né? Muito ativa também na mídia social, educação, atua em Piracicaba, mas pelo que eu entendi também em São Paulo, Campinas, né, doutora? E realmente é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de adquirir um pouco do seu conhecimento, conversar um pouco sobre esse tema tão importante e com isso a gente consiga realmente transmitir um pouco, né? Hoje focando um pouco mais para os médicos, para os profissionais de saúde, mas são informações que também muitas vezes são importantes para a população de uma forma geral. Então esse é o nosso objetivo, né? E que segue orientações, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, de fomentar a saúde através da educação da população e dos médicos e dos profissionais de saúde em geral. Exatamente, Então, doutor Felipe. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. E esse papel de multiplicar esses agentes de saúde, né? Foi-se o tempo em que só o médico tinha essa função de levar essa informação, né? E eu fico muito honrada com esse convite, principalmente porque tenho acompanhado o seu trabalho, principalmente nessa questão de formar médicos, né? Como a gente consegue introduzir numa consulta, introduzir na atuação dessas pessoas, eu estou vendo muitas pessoas queridas do Instituto Nacional do Câncer, aqui o Clécio, minha melhor amiga Verinha, que fez Unicamp comigo, geriatra. Então, realmente, os colegas, todos eles, eu acho mesmo que o médico, no fundo, por mais que ele tenha cedido algumas pressões, né, da profissão, tem um sonho de fazer uma intervenção na realidade, algo que mude a vida de uma pessoa, algo que redirecione aquela pessoa para a saúde, que é uma saúde que pode ter várias camadas de conceito, né? Desde aquela mais básica, que é a sobrevivência, até essa que faz sentido na missão de vida da gente, que pode ser uma missão coletiva, né? Então, muita gente entrando aqui, eu mandei para bastante gente, então, legal. parabéns pelo seu trabalho também. E eu, de Obrigado. verdade, tenho sido tocada por essa missão também de
multiplicar o conhecimento entre os colegas, né? A gente acha que os colegas muitas vezes não estão abertos para isso e que o que a gente sabe muitas vezes é óbvio, mas nem sempre, né? Então, eu tenho visto muito essa oportunidade de pessoas muito próximas introduzirem no seu dia a dia algumas das rotinas que a gente ensina no dia a dia para a própria população, né? Então, até queria saber da sua experiência, né, com os médicos, como vem essa geração. Principalmente eu vi uma live sua com um aluno, como é essa geração em relação à avidez por esse conhecimento? Não, é muito interessante, né, Adriana, porque a gente aprende, a gente vai durante a vida profissional direcionando um pouco a nossa carreira, nossos interesses, né? Mas algumas coisas, elas ficam, elas precisam ficar, né? Eu sempre cito aqui a emergência, todo mundo precisa saber um pouco da emergência, os fundamentos da emergência, né? Se o paciente passar mal na sua frente, precisa fazer um primeiro atendimento. E na oncologia, isso é muito real também, só que com um foco um pouco diferente. Porque o paciente talvez ele tenha tempo para tratar se detectado numa fase inicial. O grande problema que a gente vê é seguir realmente os rastreamentos, mas também a detecção precoce de sintomas, porque muitas vezes o paciente pode passar na nossa cara com uma queixa que nem é a queixa que o trouxe para o consultório, ou que a gente está vendo no pronto-socorro, e se a gente não detectar, esse paciente pode passar alguns meses, talvez, até chegar a realmente se incomodar com uma queixa, com um sintoma, e aí sim procurar uma ajuda mais especializada. Então, realmente a gente não pode deixar passar, a gente tem que ficar bem atento a isso. É o que a gente tem batido bastante nessa informação, né, do olhar oncológico, todo médico tem que ter. E os jovens têm demonstrado bastante interesse também, né? As pessoas estão se formando agora, eu acho que têm demonstrado, têm tido uma oportunidade de conhecer as várias áreas da medicina e de outras profissões também da saúde, né? Como enfermagem, fisioterapia, nutrição, dentre outros. Eu acho que esses jovens têm visto equipes multidisciplinares trabalhando, colaborando entre si, e eu acho que dessa forma a gente consegue fazer realmente levantar o interesse desse jovem médico na oncologia. Porque um dos grandes problemas, eu acredito, é que a gente não tem tanto detalhe, tanto aprofundamento do tema na faculdade. Só lembrando aqui, né, que a maioria das faculdades não tem oncologia. Então, vai muito do interesse do aluno. E recentemente, a gente teve uma live com um representante de uma liga de oncologia. Por isso que a gente tem tantas ligas de oncologia no país também, né? Porque justamente falta esse conhecimento que venha da faculdade e as pessoas se juntam para aprofundar e para debater sobre o tema. Então, é isso que eu tenho visto, não sei a tua experiência também. Eu acho que, na verdade, o que os últimos 30, 40, 50 anos de medicina nos trouxe, a gente que viveu, né, essa tendência da superespecialização, a gente passou a esquartejar o paciente, né? E quando a gente fala de uma abordagem mais completa, não só em oncologia, mas como você enxerga a pessoa que está do outro lado da mesa, né? Hoje até, por exemplo, eu passei por uma situação muito, muito incrível, que é o contrário, né? Até eu fiz um stories dizendo disso. Olha, hoje eu vou falar do que o médico generalista tem que saber de oncologia, mas hoje eu tive que saber de cardiologia. Então, você imagina que apareceu um paciente na minha frente lá, super diferenciado, pai de uma amiga querida, investigando uma disfagia, claro, né? Uma rouquidão, uma disfagia, mas numa insuficiência cardíaca congestiva em franca descompensação, assim, dispneia em repouso, né? Então, assim, eu falei, olha só, nós vamos parar tudo aqui agora e nós vamos chamar a ambulância, porque eu não sei como é que seu pai chegou aqui, mas daqui para frente ele não vai, né? Então, a gente ter essa noção do que é urgência, o que é emergência, o que pode esperar, o que não pode, o paciente como um todo, o que é prioridade, faz parte dessa função, né, que o teu instituto também desenvolve, que é trazer esse médico para uma função também de liderança. Apesar da gente saber como é multifacetado, né, esse ser, não tem como negar que o médico pode ser o epicentro de uma boa equipe. Ele que pode dar o tom.
por muitos e muitos anos, eu fui proibida de fazer reuniões do departamento com nutricionista, psicólogo e tal, porque os colegas achavam que o assunto ia se desperdiçar, né? Vamos dizer assim, né? Queriam discutir técnica cirúrgica e tal. Então, formar médicos que entendam que essa equipe precisa funcionar como um organismo, né? Porque o próprio epicentro da equipe está vendo o paciente como um ser holístico, né? Faz toda a diferença. Então, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir na gravação, vai ficar gravado, né, doutor Felipe? Vai. Então, eu acho que é importante a gente tomar essa liderança, né? Falar assim, olha, eu quero resultado. E se o resultado é melhor, vendo o paciente como um todo, se o resultado é melhor, usando a equipe como instrumento para me ajudar a não deixar passar nada, né? Então, que nós sejamos assim em todos os lugares onde a gente vai, desde o instituto que a gente fundou até o SUS naquela porta de pronto-socorro. Quantas vezes a gente atendeu o paciente no pronto-socorro obstruído por um câncer de intestino, traqueostomia de urgência para paciente obstruído de laringe. Quer dizer, não é possível que esse cara não passou na frente de ninguém, nenhum agente de saúde, e a gente pode até estender esse conceito, né? Todo mundo pode ser um agente de saúde, por isso que a conscientização em massa faz toda a diferença. Exatamente. Não, e é justamente esse o foco. O médico generalista, quando a gente fala médico generalista, na verdade, eu sou generalista para cardiologia, como você falou, eu vejo eventualmente, né? Mas eu tenho que saber orientar ou identificar uma situação de risco, entender os sinais de alerta que estão na nossa frente. Eu acho que isso vale da mesma forma para a oncologia. E concordo também, as equipes multidisciplinares hoje são fundamentais em várias especialidades, né? E principalmente no tratamento de alta complexidade. Então, nós temos uma equipe aqui, realmente, no Instituto Integra Multidisciplinar, com várias equipes fora da medicina, e no AC Camargo também. Temos reuniões multidisciplinares, e é impressionante como realmente a gente consegue ajudar o outro para trazer o melhor benefício para o paciente. Então, acho que isso é realmente um exemplo muito interessante que a gente tem. E, como a senhora falou, ele cabe em todos os momentos, desde o diagnóstico, o tratamento e nas orientações que o paciente pode receber, né? E em relação ao diagnóstico, esse exemplo que a senhora deu, e também concordo, eu acho que não é só o médico, né? Todos os profissionais de saúde podem, sim, identificar sinais de risco, sinais de alerta, estarem prontos para orientar esse paciente, né? Conversar entre si e encaminhar para o especialista na hora certa e na hora que o paciente precisa, para ele não perder a chance de curar e ficar bem, né? Eu acho que isso é fundamental. E aproveitando aqui, doutora Adriana, eu sei que a senhora trabalha já há bastante tempo justamente com prevenção, né? Até com mentoria, com orientação. Quer entender isso? Como é que isso funciona? É para o paciente, para os colegas? Me conta um pouco disso. Isso foi um processo evolutivo, doutor Felipe. Comecei com aquelas grandes, né, reconstruções de Instituto Nacional do Câncer, microcirurgia. Então, vindo para uma cidade menor, Piracicaba, a gente acaba absorvendo todas as reconstruções e tudo mais. Então, quando deu 10 anos, mais ou menos, de atuação nessa função de um dia inteiro para um paciente, eu falei, não é possível, né? Isso daí não vai resolver o problema populacional. Então, eu fui conhecer alguns serviços fora do país, fui estudar profundamente que, de fato, qual seria a medida populacional que fosse capaz de mudar a progressão do câncer, né? E aí a gente esbarra, obviamente, na prevenção primária, né? Fatores de risco, isso é muito difuso, é muito mais difícil. Mas o primeiro choque, vamos dizer assim, de realidade foi: eu tenho que dedicar uma parte do meu tempo para fazer o diagnóstico precoce, né? Diferente das outras áreas, o câncer de cabeça e pescoço avançado, em algum momento foi uma ferida. O câncer avançado de intestino, em algum momento, foi um pólipo. É inadmissível um paciente chegar do jeito que chega para a gente, né? Numa obstrução, num pronto-socorro. Então, isso foi uma dor que é quase uma indignação, porque quando você opera um paciente desse, por mais
brilhante que seja a sua reconstrução, a qualidade de vida dele é muito ruim depois. Mesmo reconstruído, mesmo tendo ressignificado todos os seus valores. E aí eu falei, não, eu tenho que achar esse paciente com eritroleucoplasia de língua. Esse cara está em algum lugar, está escondido. Não é possível que ele não doa, esse negócio dói, né? E aí eu falei, não, então vamos investir parte do tempo para tentar trazer toda essa governança, porque, na verdade, se o médico dentro do consultório consegue fazer um diagnóstico, o médico mais o dentista, mais o barbeiro, mais a vizinha, conseguem trazer esse paciente antes. Principalmente porque os fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço são álcool e tabagismo. Normalmente esse paciente não quer que ninguém ponha a mão, né? Então, você tem que se aliar àqueles que estão ao lado deles. Liderança comunitária formal e informal. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho de prevenção junto com a FOP Unicamp, a Faculdade de Odontologia aqui da Unicamp em Piracicaba, e através inicialmente de campanhas de prevenção anuais. E aí isso foi progredindo, até que a gente teve uma oportunidade de idealizar, né, um programa de rastreamento ativo organizado do câncer, contando com um hospital, com uma carreta, que rastreasse a população na linha do tempo. Então a gente conseguiu um grant do Ministério Público do Trabalho, a gente construiu o hospital, a carreta, e em 3 anos a gente fez mais ou menos um rastreio de 400 mil habitantes, 128 mil pessoas abordadas através da busca ativa, 55 mil exames para encontrar 980 casos de câncer inicial. Desses, 80% estadio 1 e 2. Então, a gente entende, né, que, de fato, é a união de várias camadas da sociedade para encontrar esse paciente. E aí, não só em câncer de cabeça e pescoço, mas mama, colo de útero, pele e boca. Bom, isso tudo foi progredindo. E ainda que todos os exames fossem gratuitos, 20% a 25% faltavam os exames. Então, eu comecei a entender que, é claro, o acesso é muito importante. É claro, trazer esse paciente muito mais rápido para perto de uma instituição que ofereça os exames preventivos é importante. Mas existe uma coisa oculta que é difícil de tocar, que é a vontade daquela pessoa ter saúde. É a vontade daquela pessoa entender qual seria a melhor forma dela existir. Quais são os mecanismos que aquela pessoa tem que ela foge da melhor versão dela. Quer dizer, é alguma coisa antinatural, né? E aí você começa a estudar como funciona uma comunidade, né? Principalmente de baixo nível socioeconômico, ela é massacrada por notícias, ela é massacrada por pressão de indústria farmacêutica, ela é massacrada por indústria de alimentos, que fazem com que as crianças comecem a comer salgadinho, tomar Coca-Cola desde muito jovens, muito pequenas. E isso não passa a não ser uma escolha, porque ela é massacrada e ela não tem crítica daquilo. Foi aí que começou, então, como a gente consegue mudar. E é diferente de um processo de rastreio, que é top-down, né? Você oferece os exames e a população vai. E aí você consegue atingir o maior número de pessoas. Sim, isso é super importante. Mas existe um outro processo que a gente poderia fazer uma comparação entre a física convencional e a física quântica, né? Em que você torna consciente alguns epicentros da sociedade, que são lideranças, acerca de todos os fatores de risco, acerca de todos os pilares da vitalidade, da saúde extraordinária. E essas pessoas fazem uma transformação inicialmente. E depois elas irradiam isso para o meio social onde elas vivem. Pelo exemplo, é um processo muito mais complexo, muito mais difícil. Então, na verdade, doutora, tudo passa pela criação de formadores de opinião, de agentes, né? Na população mesmo. Foi assim que... Mas é diferente, porque quando a gente fazia o rastreamento ativo organizado da população, a gente utilizava os agentes comunitários de saúde, que no caso aqui são 300, né? 300, é um agente comunitário para cada mil pessoas, né? 300 famílias. Então, isso funciona. Mas isso é, por exemplo, eu chegar para quem está ouvindo aqui, que não é da área médica, assim, olha só, você tem que tomar água, você tem que tomar sol, você tem que fazer exercício físico. Ah, você tem, tá bom.
É diferente, por exemplo, eu me relaciono contigo e você observa que eu faço exercício, que eu durmo cedo, que eu me alimento bem, que eu faço suplementação, que eu tomo sol, que eu melhoro as minhas relações para que eu tenha menos estresse, eu tenho uma percepção diferente da realidade. Quando eu espelho a mudança em mim, quem está ao meu entorno raramente vai escapar dessa onda, vamos dizer assim, entendeu? Então, é uma liderança pelo exemplo, é uma liderança pela experiência. E é por isso que surgiu as mentorias, tanto para pessoa comum, né, não médico, pessoa não da área de saúde, quanto agora para médicos também, porque eu entendi que se o médico passar por essa transformação, ele vai conseguir contaminar outros médicos com essa sabedoria, vamos dizer assim, que ele carrega pelo exemplo, e aquele epicentro ele vai, de forma centrífuga, se espalhando para os profissionais, para todos aqueles que estiverem juntos, né? Então, eu entendi que talvez isso tenha mais custo-efetividade e mais efeitos sobre a população do que você oferecer exames gratuitos, do que você fazer campanhas top-down. Então, você escolhe alguns epicentros e isso se faz ao mesmo tempo, como se fosse uma matrix mesmo, uma rede de multiplicação e de lideranças que sofreram aquela transformação, né? E eu fiz isso em mim. Então, isso aconteceu, imagine, 25 anos dando palestra de câncer. Quando veio o Covid, no meu 6º amigo que morreu por conta do Covid, e todo mundo foi pro front, né? Fazia traqueostomia em paciente com Covid toda semana, e não peguei Covid. Falei, olha, não tem vacina, não tem tratamento. Então, a minha chance é melhorar a minha imunidade. Quem sou eu nessa fila, né? Quem sou eu em relação à minha saúde? Eu estava 14 quilos acima do peso, não fazia musculação, dormia 4, 5 horas e achava isso muito bonito, porque afinal era mega produtiva. Enfim, uma série de coisas que eu falei, não, se eu tô no front, eu preciso entender como é que eu vou combater esse troço, né? E aí eu fiz a mudança em mim, então eu emagreci 14 quilos, passei a treinar 6 vezes por semana e tal. E hoje eu tenho uma outra forma de imaginar como seria a mudança de hábito e de comportamento das pessoas. É pelo exemplo. Não é por uma palestra para 2.000 pessoas. São lives como essa, que a gente troca essa experiência, faz essa conexão, e cada um faz as suas conexões, o terceiro faz a conexão com o quarto, o quinto, e quando você vê, você atingiu muito mais que 400 mil habitantes numa cidade. E aí, por isso, os consultórios Rio, São Paulo e Campinas, por isso esse alcance nacional, né? Porque daí você não tem barreiras quando você usa esse meio digital de comunicação, né? Muito interessante isso, porque além, obviamente, da educação, a educação, na verdade, ela não é mais ou não pode ser mais só professoral, né? A gente simplesmente falar, é assim, é daquele jeito, os professores falando. Então tem que ter o exemplo, tem que ter a prática, tem que ter o envolvimento e engajamento, né, das pessoas, da população, dos médicos, dos profissionais de saúde de uma maneira geral. E eu achei muito interessante esse comentário, porque a gente realmente entende a importância do que a gente chama de olhar oncológico, né, que as pessoas precisam ter. E o olhar na sua própria saúde também. Como eu vou promover a minha saúde, como eu vou transferir isso, né, pelo exemplo, pelas palavras das pessoas que estão ao meu redor. E os agentes de saúde, então, podem ser qualquer pessoa, né? Podem ser os profissionais médicos, outros profissionais de saúde, mas no papel do médico especificamente, eu acho também o médico desempenha uma função extraordinária nesse cenário. Porque a gente tem que lembrar que os fatores de risco para câncer estão aumentando, né? Os diagnósticos estão aumentando, só que infelizmente numa parte muito maior são os diagnósticos avançados, né? O outro lado disso tudo é o tratamento do câncer que tem evoluído. A senhora, com cirurgia de cabeça e pescoço, vê bastante isso com certeza, que é uma especialidade que faz muita oncologia, né? E com esses tratamentos, as inovações, os resultados cada vez melhores, a gente sabe também que os pacientes estão vivendo mais, né? São tratamentos complexos que podem levar também a sequelas, mas que estão vivendo mais, ou curados,
ou com uma doença em atividade. E esses pacientes têm um ciclo, né? Eles começam lá atrás, que a gente vai falar um pouquinho disso também, mas eles começam lá atrás, tem um caminho, tem uma trajetória, que pode ser desde a promoção de saúde, prevenção, rastreio, faz o diagnóstico precoce ou tardio, né? Esse é o grande problema, mas quem faz esse diagnóstico não são os médicos que tratam câncer no dia a dia normalmente, muitas vezes não. Quem pode dar o primeiro sinal de alerta, quem pode levantar a primeira mão e apontar realmente uma condição de risco é, de uma maneira geral, o médico generalista que vai encaminhar, sim, o especialista, né? Isso acontece em mais de 90% das vezes. Então, talvez o principal líder, o principal agente de promoção do diagnóstico precoce, da orientação, do rastreio, da educação, quem está lá na ponta realmente é o médico generalista e são todos esses agentes que multiplicam depois as informações para a população, né? E eu queria fazer uma pergunta, saber a tua opinião, porque a gente vê bastante também, eu já ouvi de outros colegas, não, esse paciente tem câncer, eu prefiro não tratar, não conversar com ele, eu já encaminho para o oncologista, já encaminho para o cirurgião de cabeça e pescoço, mas será que os médicos, de uma forma geral, apesar dessa necessidade, né, que a gente enxerga, será que eles estão preparados para isso? Será que eles se sentem seguros para atender, para orientar? Porque, obviamente, não são as pessoas que vão tratar o câncer do paciente, mas eles têm que orientar e saber encaminhar corretamente, saber conversar, se comunicar, né? Não levar a família ou o paciente ao desespero de uma informação jogada, assim, muitas vezes. Então, será que os profissionais de saúde, os médicos, se sentem seguros atendendo um paciente oncológico? Porque vale lembrar que eles vão atender desde o diagnóstico, precoce ou não, até depois do tratamento, né? Esses pacientes acabam voltando para tratar, por exemplo, a sua hipertensão, sua diabetes, para os cirurgiões para operar uma hérnia, uma apendicite. Então, eles têm que entender o que foi feito também, né? Então, essa é a pergunta. Após, tanto no diagnóstico quanto depois na recuperação, esses pacientes voltam. Qual a sua opinião em relação aos profissionais de saúde, aos médicos, e o que eles poderiam fazer para se engajar mais nisso, né? O que a gente poderia fazer, além de todos os exemplos que a senhora já falou? Eu acho, Felipe, que tudo esbarra no comprometimento, né? Quando a gente começou a desenvolver esse programa de rastreio aqui, eu falava muito sobre a teoria dos 5 telefonemas, né? Você faz qualquer coisa com 5 telefonemas. Tem pessoas que fazem com um telefonema. Então, por exemplo, quando eu comecei a atender os pacientes carentes no fundo da minha clínica, que eles não podiam pagar, a gente arrumava um jeito desse paciente fazer um exame, dele fazer um acompanhamento, né? Então, o médico generalista que está na ponta, se ele tem uma escola, como foi a nossa, que cada um estava no seu quadrado, e eu não quero pegar essa batata quente, porque se eu fizer alguma coisa, eu posso arruinar a vida dessa pessoa, né? A gente aprendeu isso, né? Hoje em dia, quando você pega um médico recém-formado e tal, o cara abre o aplicativo dele, ele já achou alguém na internet que responde direct. Então, vamos conversar sobre isso, né? Eu tenho comprometimento. Eu quero dar um caminho para essa criatura, porque eu sei que a gente sabe, uma das coisas que impulsionou muito esse movimento para mim foi o fato de um paciente, em média, em cabeça e pescoço, demorar 8 meses para conseguir fazer um diagnóstico. Então, ele passou pelo médico de saúde da família, batata quente, né? Foi para o médico otorrinolaringologista. Batata quente, meu Deus, esse negócio não melhora. Eu já dei corticoide, essa rouquidão não melhora. Então, volta lá para o posto, pede uma tomografia. Aí ele fica rodando, fazendo vários loopings na rede. E aí, finalmente, ele cai na mão do cirurgião de cabeça e pescoço, faz uma biópsia. E aí ele roda mais uns 3 meses. Então, eram 8 meses. Como é que a gente abreviou isso? Primeiro, sensibilizando as pessoas. Olha, você que está na ponta, você que é especialista, você pode fazer a diferença. Fazendo uma conexão com o especialista. Essa conexão ela pode se dar para um aplicativo. Na época a gente desenvolveu um aplicativo que existia uma triagem, como se fosse online. Na época a LGPD não permitia diretamente com o paciente. Então, o médico do posto entrava no aplicativo e falava com o plantão de triagem.
Plantão de triagem, através do médico, observava esse paciente e falava assim, nossa, é uma massa cervical enorme. Traz na semana que vem no hospital que a gente vai biopsiar, porque é biópsia que vai resolver o caso desse cara. Podia ser um linfoma, podia ser um carcinoma metastático, mas ele precisa de uma definição, e essa definição não virá com mais nenhum outro exame que não a biópsia. Então, esse tipo de relação desmistificou a oncologia como algo intocável, né? Então, tirar da cabeça do generalista, que é muito complicado, é um primeiro passo. Segundo, se ele é comprometido, ele precisa desenvolver algumas conexões. Esse paciente que estava com ICC hoje de manhã, descompensada, eu tenho o meu cardiologista que eu dou um jeito. É o paciente do SUS, eu tenho uma porta, então eu tenho que ter um fluxograma de como é que eu me viro para abreviar a vida desse paciente na rede. Uhum. Né? E esse paciente, por exemplo, foi direto para o pronto-socorro. Né? E lá tinha um amigo meu que era cardiologista. Sabe como é que a gente faz isso em São Paulo, uma cidade grande? Tem que ter o fluxo, mais ou menos, como funciona. E os encaminhamentos. O AC Camargo certamente responde por uma demanda infinita de pacientes avançados que chegam e continuam na fila, né? Mas o ideal é que ele tenha um dono. E esse dono normalmente é o generalista. Então, esse generalista ele tem que lutar por essa pessoa. Infelizmente, ainda... Eu acho que o primeiro ponto é o comprometimento. A segunda é a conexão. E a rede social abriu muita porta. Eu recebo 30, 40 directs por dia de otorrinolaringologista, dermatologista, médico de saúde da família, com alguém desesperado com um tumor avançado que precisa de uma intervenção de cabeça e pescoço. E eu respondo todos. Então, quer dizer, não precisou de encaminhamento de nada. Simplesmente alguém comprometido do outro lado, que se colocou no lugar daquele paciente, conhece uma conexão e mandou em 30 segundos uma mensagem. E acionou aquela pessoa. Então, eu acho que daí a gente lança a mão da tecnologia, tem muito aplicativo que facilita, né? Inclusive estadiamento, um monte de coisa que pode parecer complicado para o generalista. E dentro da tecnologia, as redes sociais, desde o LinkedIn, né? Até o Instagram, que é mais acesso mais democrático, vamos dizer assim, a todas as pessoas, né? Mas eu recebo mais perguntas e pedidos de ajuda pelo próprio Instagram do que pelo LinkedIn, por exemplo, que é uma rede profissional, né? Não sei como é que é a tua experiência, Felipe, nessa história? Não, é verdade. Não, eu também tenho essa experiência, eu tenho recebido cada vez mais, né? A gente recebe de colegas, na verdade, pelo WhatsApp, é muito comum receber de colegas que você já trabalhou, de ex-residentes e amigos hoje em dia, cada vez mais pelas redes sociais também. Então, a gente tem observado bastante isso. E, de certa forma, como você falou, é um avanço da tecnologia, né? Que estão ajudando sim. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante que a senhora tocou. O paciente oncológico, ele precisa de agilidade. Eu não sei qual é o melhor termo para isso. A gente tem a urgência oncológica, que não é exatamente a urgência clássica, que a gente está acostumado com pronto-socorro, mas o paciente precisa de uma via rápida de atendimento, né? São vários gargalos que o paciente oncológico percorre, que ele tem que passar por cima. Então, vai desde o diagnóstico, da identificação dos sinais de alerta, de passar pelos colegas, pelos especialistas, né? Então, marcação de consultas, mas não isso, principalmente dos exames também, das biópsias. A biópsia a gente sabe que é um grande gargalo, né? E uma vez feito o diagnóstico, como que ele chega também no hospital especializado? Isso vale para qualquer coisa, tanto do SUS, assim como pacientes de plano de saúde também a gente observa, né? E eventualmente pacientes privados também. Então, a tecnologia realmente tem ajudado bastante nessa comunicação mais rápida entre os médicos, né, entre os profissionais de saúde, e o ensino também à distância, as mídias sociais que a gente está fazendo aqui. Então, a gente espera realmente que tudo isso venha ajudar. E eu acho que a gente tem, sim, que criar um movimento de acesso rápido ao tratamento. O paciente com suspeita de câncer ou com sinais e sintomas de alerta deveriam ter uma via rápida de chegar o mais rápido, o mais ágil possível num especialista ou alguém que possa realmente dar início ao primeiro atendimento oncológico, numa investigação, para que você consiga realmente o diagnóstico o mais precoce possível.
E aqui eu já vou até comentar um outro item, né? Que eu acho que é muito importante, e a senhora já falou também. O rastreamento dos principais tumores que acometem, né, a humanidade, existem dados muito claros, que são fundamentais. Só que se a gente for analisar os níveis de evidência, realmente, a gente tem nível de evidência alto para poucos tumores, ou seja, a maioria dos tumores não tem rastreamento. Né? Então, a gente pode citar aqui mama, colo de útero, pulmão, né? Mas existem várias outras formas de fazer essa detecção precoce. E uma das principais é o achado dos sintomas e sinais de alerta numa consulta, num pronto-socorro, por exemplo. Então, isso é fundamental. Saiu recentemente um artigo, acho que foi na New England ou na Lancet, mostrando que, por exemplo, mesmo na Inglaterra, onde tem um sistema de rastreamento muito bom, ainda assim, a maioria dos tumores de mama, de pulmão, né, são detectados por uma estrutura de educação médica para os profissionais de saúde e médicos. Então, a maioria dos tumores, mesmo num país desenvolvido, com um sistema de saúde público muito bom, dos melhores do mundo, ainda assim, a maioria dos diagnósticos precoces de câncer são feitos pelos diagnósticos de sintomas iniciais desses pacientes, pela investigação rápida desses pacientes. Então, acho que isso realmente é um sinal de alerta que a gente tem que ter aqui no Brasil, e a gente quer mesmo criar um movimento que a gente consiga engajar população, médicos, profissionais de saúde, e quem sabe que isso chegue até um nível mais alto, né, na saúde pública e no Ministério da Saúde aqui no Brasil. Você sabe, Felipe, que até um dos pânicos que eu tinha quando a gente fazia rastreio de boca, né, era porque você tem um fator de risco, que é o tabagismo e o alcoolismo, tudo bem? Uhum. Só que esse paciente, ele tem risco aumentado para câncer de laringe, para câncer de pulmão, para câncer de bexiga, para câncer de colo de útero e tal. Então, o meu pânico, além do que infarto, AVC e tudo mais, o meu pânico era de mandar um paciente sem câncer de boca para casa, ele ter um tumor inicial de pulmão, por exemplo, né? Então, não é sobre o rastreio ativo organizado de uma parte do corpo, mas talvez do fator de risco. Então, talvez o que fecha esse diagnóstico, esse raciocínio que você está falando, né? E talvez equipare o rastreio com o diagnóstico dos sintomas, né? Seja agrupar o paciente por fator de risco. Então, por exemplo, o tabagista, ele é um cara que, se ele pintar no consultório, ele tem que ser sequestrado. Ele só pode ser largado a hora que você fizer a tríplice endoscopia, tomografia de tórax, angiotomo de coronárias, né? Então, assim, tem uma série de coisas que vão zerar a vida dessa pessoa e até vão ajudá-la a tomar uma decisão de parar de fumar. Olha, até aqui você judiou, mas você não tá com nada. Daqui para frente vamos juntos fazer diferença na sua vida, né? Então, eu fico muito impressionada até hoje com cabeça e pescoço, porque é uma coisa evidente, não precisa de exame nenhum, né? Então, é aquilo que eu te falei, na evolução dessa história, existe algo oculto, negligenciado, que é o amor que aquela pessoa tem pela própria vida, né? Como é que pode uma pessoa chegar com T4 de língua? Como é que pode isso? É só ela abrir a boca, ela não consegue comer. Então, como é que pode? O que está por trás disso, né? Então, além da gente estar ao lado do paciente, tentar trazer esse paciente para um nível de autoestima, autoconfiança e vontade de viver mesmo, né? Então, eu acho que isso tudo está interligado. Em relação aos médicos, né, quando ele passa a ver aquele tabagista, por exemplo, como um todo, e todas as doenças que o tabagismo leva, ele não tem como liberar esse paciente sem fazer esse checklist, né? Então, essa realidade no Brasil, ela precisa ser invertida, né? É aquela história da medicina da doença, a medicina da saúde. Ninguém fala sobre a medicina de promover saúde, a gente só fala da medicina da doença. Então, esse jovem tabagista, por exemplo, para mim, ele é o meu alvo hoje é esse jovem, sabe? Esse cara que não tem 30 anos de tabagismo, esse cara que só tem 2. Esse
ele vai mudar a vida dele se ele parar de fumar, por exemplo, né? Então, desenvolver esse relacionamento com esse paciente jovem dificilmente vai trazer esse paciente um câncer avançado, porque ele tem uma referência, né? Então, eu concordo contigo. Infelizmente, ainda é pelo sintoma. Não, é verdade. Exatamente, infelizmente. Eu acho que tem que evoluir muito no rastreamento, no acesso a tudo isso que a gente está falando, ao rastreamento, aos exames, né? Acesso ao médico especialista de uma forma mais rápida, aquele que trata o câncer. E tudo isso eu acho que, como você falou, vale ressaltar a importância também da informação, do conhecimento, dos fatores de risco, porque se a população sabe, entende realmente o papel dos fatores de risco, ela pode evitar aqueles fatores, né? E o médico também, como a senhora falou, se ele está numa consulta com um clínico geral, com um cirurgião, por qualquer outro motivo, mas nos hábitos, você identifica, então uma boa anamnese faz toda a diferença, né? Se nos hábitos você identifica um tabagismo, um fator de risco maior, se você identifica uma doença do refluxo, um paciente já teve um histórico de tumor, o histórico da família é uma coisa simples, né, de perguntar, de entender. Tem vários casos de câncer na família. Então, por exemplo, você pode identificar os grupos de risco para, assim, começar a rastrear outras doenças, né? Então, realmente, isso é muito importante. E se a gente for ver, né, Adriana, são medidas relativamente simples, mas que se forem coordenadas, aplicadas no momento certo, na hora certa. Por isso que a gente fala que o médico generalista, médico de forma geral, precisa estar atento e pronto, né? Precisa ter uma alta suspeição sempre. E no ponto de vista de oncologia, precisa ter um olhar oncológico. Ele não precisa saber tudo de oncologia, ele não precisa saber tratar. Ele precisa ter esse olhar, ter essa visão e realmente com isso ajudar muito a população, os seus pacientes, né? Isso traz valor de volta para o médico, para o seu consultório, para a sua vida, eu acho também. Traz satisfação, né? Você está ajudando alguém realmente. E outra coisa, doutor Felipe, eu acho, você falou uma coisa muito legal, que entender esse paciente naquele ecossistema ancestral dele. Então, por exemplo, ele vem de uma família que teve câncer repetidamente nos mesmos órgãos-alvo, né? É uma família que se encontra todo fim de semana para beber até morrer, comer carne no churrasco, né? E, quer dizer, é uma família sedentária. Eu chamo isso de uma consulta de screening oncológico familiar. Então, assim, simplesmente trazer essa criatura para o contexto dela. Então, não é só avaliar o paciente, é avaliar qual é o modus vivendi dele, né? E aí fica quase matemática essa conta. Se esse paciente não tiver câncer, ele vai ter doença cardiovascular. E se ele não tiver nada, ele pode jogar na loteria, né? Inclusive, né? Porque daí realmente ele escapou de todos os fatores de risco. Então, nessa consulta que a gente chama, né, de screening oncológico familiar, e tem vários nomes por aí, você trazer quais são os pontos de atenção para aquele indivíduo dentro daquele contexto. Até porque muitos deles passam a não pertencer mais àquele ecossistema. Você sabe que aquele paciente daquela família de obesos que emagrece, ele sofre bullying. Ele não participa mais, ele não pertence. Então você também tem que lidar com essa história, que é aquela pessoa que não bebe. Eu não bebo nenhuma gota de álcool, não como açúcar, não como glúten, não como lactose. Então, eu sou uma pessoa esquisita no meu meio, né? Que nosso meio de médico, todo mundo bebe, todo mundo come, todo mundo bebe. Então, assim, você também tem que ter essa preparação para falar, olha, eu tenho essa escolha e eu tenho certeza, porque eu tenho uma equipe que me acompanha, que isso faz bem para mim. Isso é super personalizado, né? Então, essa medicina personalizada, focada naquela pessoa como parte de um contexto, que tem fatores de risco, que as doenças são previsíveis. Agora, me conta, eu não sei se você tem essa percepção, né? Mas não é um interesse da indústria farmacêutica, não é um interesse da indústria dos alimentos, não é um interesse da indústria que massifica, que as pessoas tenham consciência disso. Porque muita gente, a gente se deparou com isso aqui. Vai perder dinheiro se as pessoas tiverem consciência e adoecerem menos. É verdade. E a gente tem tentado, tem conversado, a gente tem visto aos poucos o entendimento, né, acho que da indústria, que isso é importante, né? Até porque as empresas
estão vivendo uma transformação, né, Adriana? Que elas precisam olhar o outro lado e senão isso não se torna sustentável realmente. Então, obviamente, elas têm um papel de desenvolvimento de drogas, equipamentos, isso tem um custo alto, mas não pode ser só isso, né? Tem que ter uma responsabilidade social. Aos poucos eu tenho conversado com essas empresas, eu vejo uma transformação, realmente um entendimento que isso também é importante. Então, eu acredito que eles vão entrar nessa também. Então, até porque, né, esses dias estava fazendo uma conta, né, básica. Vamos dizer que em 2050 a previsão aconteça, metade da população com câncer. Ainda que a gente faça todas as campanhas de prevenção, todos os programas de rastreio, ainda que metade dessas pessoas, que é 1/4 da população, chegue com câncer inicial, a outra metade, que é 1/4 da população, vai chegar com câncer avançado. Ainda que exista todo o dinheiro do mundo, ainda que todas as políticas públicas consigam dar acesso a todos, não vai haver médico nem hospital no mundo para tratar todo mundo. Exatamente. Então, até quem vende o medicamento tem que entender que não vai ter como executar os tratamentos, porque não vai ter infraestrutura para tal, né? Então, por isso eu acho até, eu sendo hoje um pouco mais descrente do que eu já fui, né? Acho até que a indústria farmacêutica está passando a cuidar disso porque ela está entendendo que não vai ter quem pague essa conta em algum momento. Não, né? Não vai ter. Pessoal, quem tiver perguntas, por favor, fiquem à vontade de mandar aqui, a gente tenta responder, né? E vamos aproveitar aqui, doutora, a senhora como cirurgiã também, né? Já que eu também sou cirurgião, a gente aproveita. Agora vamos relaxar, não vamos falar da coisa que a gente gosta. Pois vamos falar um pouco aqui de cirurgia, para os colegas médicos aqui das outras áreas também, da saúde. A senhora como cirurgiã de cabeça e pescoço e tem visto, e tem recebido, isso é uma coisa importante, eu acho que a senhora fez uma transformação ao redor, né? Então, hoje em dia, tem uma referência, quando há dúvidas, quando há algumas questões, quando precisa de agilidade, elas lhe procuram. Então, isso realmente eu acho que é um exemplo a ser seguido. E em relação à cirurgia especificamente, quando esse paciente chega, vamos falar um pouquinho dos princípios aí do tratamento do câncer, o que a senhora gostaria de deixar de mensagem, a gente tem pouco tempo agora, mas para o médico generalista, o médico que não trata câncer no dia a dia, né? Que mensagem a senhora gostaria de deixar aqui para esses colegas? Principalmente, doutor Felipe, os colegas dermatologistas, alguns colegas dentistas, que muitas vezes, muito bem intencionados, querem adiantar, muitas vezes, e eu super aconselho que isso seja feito pelo cirurgião oncológico, né? Que é o conceito de margens de segurança. Então, por exemplo, metade do meu consultório que eu recebo são pacientes operados ou de pele ou de língua ou cirurgias de glândulas salivares, né? Que foram feitas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Transgredindo esse princípio básico das margens de segurança. Então, por exemplo, um tumor de pele. Normalmente o carcinoma bacular, normalmente o carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Mas quando você pega, por exemplo, um carcinoma epidermoide pouco diferenciado, a primeira cirurgia faz muita diferença. Então, a pessoa às vezes entra para tirar aquele tumor que na maior das boas intenções, da boa vontade, mas dá pouca margem. Aquele tumor vai recidivar. Então, às vezes, é mais interessante mandar um direct para a gente, mandar esse paciente virgem, porque a gente vai dar margem honesta para esse paciente, né? Aquela margem mais ampla, que vai dar a maior chance dele não precisar de uma segunda, de uma terceira. E aí, quando a gente fala de um dermatofibrosarcoma protuberans, por exemplo, que é altamente recidivante, você tem que dar muita margem, né? Você tem que fazer um scalp total de couro cabeludo, por exemplo. Então, eu acho que entender que nesse balaio, a coisa é mais complexa um pouco, vale a pena investir na conexão com o especialista, o super especialista em oncologia, investir na rapidez desse contato,
contato, na insistência desse contato. Ah, mas tem médico que não gosta de conversar. Então você pega um que gosta de conversar, porque tem muita gente que gosta de conversar hoje, né? Que está aberto para esses encaminhamentos rápidos e tal. No dia a dia, a minha meta é sempre conseguir encaixar esse paciente no máximo em 10 dias para a cirurgia e para as biópsias. Justamente porque isso é o divisor de águas, né? Tem que ter uma via rápida, né? Uma via rápida para a investigação do câncer. Isso é algo que tem que ser criado. Isso a gente vê que isso é possível, né? A gente conseguiu fazer vias rápidas de tratamento no momento do Covid aqui. Então a gente sabe que isso é possível se bem organizado, com boa vontade, com entendimento de que isso é necessário. Então não é só quebrar barreiras de acesso, mas a gente tem que quebrar uma barreira que é muito importante aqui, barreira de agilidade, de tempo. Porque esse paciente precisa de um diagnóstico rápido, se não pelo rastreamento, se não conseguiu prevenir pelos fatores de risco de promoção de saúde, se não conseguiu fazer o rastreamento, se não for um tumor que tenha rastreamento, a maioria dos casos vão ser detectados pelos sintomas iniciais, né? Então a gente precisa de uma via rápida e de uma investigação adequada nessa fase. Então, como que isso acontece? A gente tem que realmente insistir, tem que criar esse ecossistema ao redor, essas pessoas motivadas, né, engajadas, que sejam realmente agentes da saúde, né, agentes de combate ao câncer, aqui no caso que a gente está falando. E, doutor Felipe, tem uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar também. O paciente, por exemplo, tabagista, o paciente que teve um tumor primário, ele tem 20% de chance, pelo menos em cabeça e pescoço, de ter um segundo tumor primário. Sim. Então, esse paciente ele passa por um relaxamento. Olha, eu estou com uma paciente essa semana passada, pai de dentista, sogro colega médico, que fez um câncer de língua, e aí ficou, porque está passando com um oncologista, tá vendo? Uma eritroplasia em palato, por exemplo, né? Nesse caso. Era um câncer de palato, você entendeu? Quer dizer, debaixo do nariz de todo mundo. Por quê? Às vezes a gente se esquece que esse cara vai fazer um segundo primário, um terceiro primário. Então, para ele, a triagem oncológica e para o generalista também, porque às vezes esse paciente some do médico, até por um mecanismo de fuga, né? Da realidade, de negação, ele vai cair na mão de alguém. Esse alguém tem que saber se esse paciente teve um tumor, a chance dele ter um segundo, um terceiro é maior do que a população normal. Então, a nossa responsabilidade aumenta, né? Até mais, enquanto agentes de saúde. Essa mensagem acho que é importante também, né? É fundamental. Um exemplo que a gente vê, eu vejo bastante na cirurgia do câncer digestivo é o câncer de esôfago, o carcinoma espinocelular, né? A gente também tem esse dado em que 15 a 20% desses pacientes vão ter outros tumores, ou na boca, ou pulmão, ou brônquio, né? Então a gente orienta e normalmente a gente investiga, tenta fazer uma prevenção primária desses pacientes também. Além do tratamento, obviamente, do tumor de esôfago, aqui só dando um exemplo que a gente vê no dia a dia. Doutora, a gente tem alguns comentários, algumas perguntas aqui de colegas, de médicos, de amigos aqui. Alguns a gente já respondeu, eu estou vendo. Então, o Carlos Ribeiro mandou algumas mensagens. Hoje o diagnóstico precoce só acontece na atenção especializada, portanto, somente quando o paciente já se encontra em estágio avançado. Perfeito, é isso que a gente conversou. O paciente passou, a gente tem que lembrar o seguinte, menos de 1% dos médicos do Brasil são oncologistas. As outras áreas que também tratam câncer, nem todos têm essa habilidade no dia a dia, pelo menos. Então, a maioria dos diagnósticos precoces ou tardios as suspeitas, pelo menos, devem ser feitas pelos médicos generalistas. Isso não acontece. Até chegar numa via terciária do sistema de saúde, realmente demora bastante. Então, isso é o que a gente tem falado aqui, né? O rastreio profissional preparado, acho que são fundamentais. A Mera aqui acabou de perguntar também. A Joyce falando que é um prazer fazer parte da equipe, né? A Mera também falando que conheceu a C. Camargo e admira os profissionais de lá. Muito bom, obrigado. Eu me considero, então eu já aceito aqui os elogios também. Uma pergunta para a doutora Adriana, da Sandra Frames. E o risco dos agrotóxicos, doutora? Essa é uma outra... um comentário sobre isso?
até sobre isso é interessante falar, porque o grant que nós conseguimos para implantar esse programa de rastreio em Piracicaba veio do Ministério Público do Trabalho, do caso de Shell Bass. Foi um derramamento em Paulínia, em que a água era negra, né? Então, contaminação do solo. E foi a maior causa trabalhista da história do Brasil. E justamente por isso que destinou verba para prevenção de câncer. Justamente porque as famílias, eles conseguiram desenvolver o nexo causal entre o derramamento e o desenvolvimento do câncer nas 2 gerações subsequentes, né? Então, a legislação do Brasil é completamente diferente da legislação das multinacionais que vêm para o Brasil. Então, muito do que é produzido, do que é executado aqui no Brasil de agrotóxicos, não é absolutamente proibido nos países de origem dessas fábricas, dessas indústrias. Então, isso é muito sério. Existe uma militância muito grande no Congresso Nacional para que esse sistema regulatório seja tão rígido quanto nos países de origem das indústrias, né? E é por isso que a gente fala, num dos pilares da vitalidade, que a gente escolha os produtores menores, que usam menos ou nada, né? Os produtos orgânicos que não têm agrotóxicos, porque é diretamente proporcional tanto na água quanto nos alimentos, desde frutas, verduras e todos os tubérculos, né? E tudo mais. Então, enquanto consumidores, nós temos um poder que a gente não imagina. Por que essas coisas se perpetuam no Brasil? Porque as pessoas consomem. Por que a indústria faz salgadinho? Porque tem gente que come. Então, o que a gente tem que fazer? Por isso que eu penso que, no alto dos meus 50 anos, doutor Felipe, que eu faço daqui a 15 dias, eu fiquei um pouco calejada, mas, por outro lado, mais madura nesse aspecto, sabe? Existe uma maneira mais efetiva da gente mudar essa realidade, é que é mudando as pessoas que fazem parte dessa realidade. Se as pessoas consumirem menos salgadinho, menos Coca-Cola, menos embutido, menos enlatado, menos alimentos transgênicos, menos alimentos fruto de produção em massa com agrotóxico, essas pessoas vão vender para quem? Então, a gente tem um protagonismo absurdo nisso. Por mais que a gente queira pegar a nossa espada no campo de batalha e resolver isso top-down, isso se mantém por pouco tempo se as pessoas não entenderem que elas têm que consumir coisas que fazem bem para a saúde delas. Então, elas têm que entender o que é saúde. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade mesmo, né? É uma mudança de mentalidade. Isso passa pela educação, isso como a gente está falando, né? Da população. O médico tem que gastar um tempinho. O médico tem que Isso. gastar um tempinho para ensinar saúde, não só para combater doença, né? Perfeito, concordo plenamente. E é vendo a realidade que na verdade, isso me estimulou ainda mais para justamente seguir nesse caminho, né? Um comentário aqui, eu acho que é da Sandra, mas como podemos fazer com que mais médicos se interessem por esse tema, né? E qual a importância do médico da família? Olha, eu acho que foi a Sandra, isso é fundamental. É fundamental. Os médicos de família, se eu não me engano, a gente tem cerca de 7 mil médicos de família no Brasil, né? E eles talvez sejam os principais agentes de prevenção, de identificação dos sinais de alerta para um câncer e outras doenças crônicas que estão por aí, doenças de alta complexidade. Então, até se você for médico da família ou conhecer alguém, realmente tenho muito interesse em conversar para entender essa realidade e como que a gente pode ajudar nisso, tá? Doutor Alexandre Ferreira mandou um abraço aqui. Obrigada. Obrigado, Alexandre. Grande abraço. Porque a gente vai conversar também aqui, Alexandre. E qual será a melhor conduta na dificuldade em relação à prevenção nos homens, doutora? Essa aqui foi a pergunta da Karine Godoy, porque a gente sabe que as mulheres, eu acho que seguem mais as recomendações, né? Alguma dica para orientar a prevenção dos homens? Olha, vocês vão dar risada que eu vou falar aqui agora, mas nós fizemos uma campanha, inclusive a gente ganhou um prêmio no México, que era o melhor programa de prevenção de marketing no mundo. Por quê? No caso, a gente queria que as mulheres fizessem mamografia. Então, o que a gente fazia? A gente premiava os homens que levassem mais mulheres, porque o homem, no mínimo, tinha 5 mulheres, a mãe, a irmã, a tia, né? E alguns tinham mais mulheres ainda, que a gente não precisa nem citar, né? Mas eu sei que em 3 meses a gente conseguiu fazer 5 mil mamografias
que não seriam feitas. Então, eu respondo da forma contrária, né? A gente teve um grande sucesso nessa campanha de prevenção, que foi uma campanha publicitária, porque a gente corresponsabilizou a conexão de primeiro grau, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, o homem não vai, mas muitas vezes a gente faz uma campanha para atingir a mulher e essa mulher leva o homem. Então, o que a gente tem observado bastante é que fortalecer a família nessa hora vale a pena, principalmente quando você fala de campanha em massa, de conscientização. Você corresponsabiliza a família. Por isso que é screening oncológico familiar. Por isso que você traz o ancestral, por isso que você traz o avô, por isso que você traz a esposa, o marido, por isso que você traz o filho, para a responsabilidade de levar aquela pessoa. Quando a gente fez essa campanha aqui para os pacientes de cabeça e pescoço, imagina quem é que ia caçar esse alcoólatra no bar, né? Então, a gente fez um trabalho com os traficantes. Então, não existia nenhum tipo de juízo de valor, entendeu? Por quê? Porque a gente precisava chegar nesse alcoólatra, tabagista, usuário de droga, que ia ter câncer de boca. Então, a gente envolveu todo mundo, porque a gente tem que descobrir quem é a conexão de primeiro grau que leva e influencia essa pessoa. Então, eu acho que os melhores resultados que a gente teve foi quando a gente atingiu esse secundário, porque quem está mesmo com problema tende a negar. Mas aquele que está do lado tende a saber como levar esse para o caminho melhor do que ninguém, né? Caminho certo. Tem uma outra coisa que foi falado também sobre como a gente incentiva, né, os médicos. O modelo de financiamento, ele remunera muito a alta complexidade. A gente sabe disso, né? O super especialista. E remunera pouco o médico generalista. Então, é uma bandeira que muitos carregam, não é a minha bandeira, mas remunerar melhor e na altura, tanto o especialista quanto o médico generalista, vai trazer esse médico para o time. Isso acontece tanto no SUS como na saúde privada, né? A gente precisa valorizar o generalista. Trazer esse generalista para o mesmo patamar de protagonismo do médico especialista. Ou mais até. Então, eu acho que esbarra nisso também. Valorizarmos esse profissional. Porque ele pode mudar a realidade do câncer no Brasil mais do que a gente que opera o paciente na ponta. Não, concordo. Eu acho, na verdade, assim, se a gente for pensar... Hoje eu tenho essa visão, mas, por exemplo, logo que eu acabei em residência ou na faculdade, não tinha. Quem é a equipe responsável pelo desfecho, pelo melhor desfecho do paciente com câncer, né? Começa, como a senhora falou, desde a família, mas dentro da área da saúde, pelos profissionais da saúde, pelo médico, pelo primeiro médico que fez o diagnóstico, ou que suspeitou, e que se conseguiu fazer o diagnóstico precoce, mais ainda. Talvez ele seja o mais importante na vida daquela pessoa que vai realmente conseguir direcionar o seu tratamento, a sua chance de cura, né? Ou sobrevida com qualidade. Acho que isso é importante também. Uma outra pergunta aqui da Josi Cabelo. Se é necessário fazer biópsia líquida para todo paciente oncológico? Não, Josi. A biópsia líquida ainda está em pesquisa, em análise, em várias situações. Talvez seja realmente um grande avanço e vai nos ajudar a entender o estadiamento, o grau de avanço, a necessidade de tratamentos adicionais para a maioria dos pacientes com câncer, né? Um comentário da Belina, eu acho que Belina Zivirari, defendendo a equipe multiprofissional. Com certeza, isso é fundamental, né? A gente também defende isso e a gente vive isso no nosso dia a dia também. E a outra pergunta, um comentário da Belina, o papel do generalista para avaliar a prioridade, os riscos, benefícios de tratamentos e prevenções. Isso é muito importante, Belina, porque a gente fala de rastreamento, de exame de prevenção, mas todo exame também pode ter um pouquinho de risco. Então, precisa identificar o grupo certo de pessoas, a hora certa e o exame adequado para se fazer. Isso realmente, aí não dá nem para fazer conversas em Instagram ou WhatsApp, às vezes para ver o paciente, né? Aí já é um outro passo. Então, essa análise precisa ser feita por um médico mesmo. Ou pelo profissional que pode suspeitar. A Belina, que você está chamando de Belina, é a Vera. É a Vera Regina Belinazzi. Ela fez medicina comigo na Unicamp. Ah, então pronto. É uma geriatra de primeiríssima. Eles passaram um tempão fora do país. E ela traz
essa consciência do protagonismo, né? Aham. De um clínico, de um bom clínico. Então, ela não só fala, como ela é um grande exemplo de um médico que se importa, que estuda e que distribui conhecimento. Então, obrigada, minha amiga, por participar dessa Olha, live. obrigado ainda por se juntar aqui a gente hoje, né? Mas muito bom. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? Já passou um pouquinho, a gente vai respeitar. Agradeço muito, doutora Adriana. Foi um prazer estar aqui. A conversa foi muito boa, aprendi bastante. Eu espero que todos tenham aprendido também. Isso vai ajudar, eu acho que a disseminar esse conhecimento, a importância disso, né? Porque tem muita coisa para a gente fazer ainda. E vou deixar à vontade para palavras finais, se quiser falar alguma coisa. Eu agradeço demais essa oportunidade. Eu acho que a gente entender que a gente não está sozinho nesse movimento é muito importante. Acompanho o seu trabalho. Me orgulho de pessoas como você e que estão aqui entre nós fazendo toda a diferença. Me coloco à disposição para qualquer pessoa que tiver alguma dúvida. Eu tenho prazer, né, em distribuir e me divertir, né, nas redes sociais, né, com as pessoas e fazendo essas conexões que eu acho que se uma conexão dessa tem um poder enorme, que a gente multiplique cada vez mais isso, né? E coloca à sua disposição, doutor Felipe, para qualquer participação. Adorei a conversa, foi muito mais íntima do que eu pensei, porque parece que somos irmãos mesmo nessa causa, né? Então, estou completamente à disposição. E em São Paulo também, né? Caso precise de alguma coisa. Muito bom. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Vamos continuar conversando, com certeza. Tá bom? Então tá joia. Agradeço a todos e uma boa noite, então. Em breve a gente volta para conversar novamente sobre temas importantes como esse. Muito obrigado. Obrigada, gente.